Amém, queridos? Boa noite mais uma vez para a amada igreja. Boa noite, na primeira vez que estou dando boa noite, né? Boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Livro de Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Vou repetir mais uma vez. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém, queridos? O Senhor, Ele está aperfeiçoando a sua boa obra em nós. E vai ser assim até a volta do Criador, ou quando nós passarmos dessa para melhor, ou quando nós morrermos e formos ter com o Pai. O fato é que o Senhor, Ele vai aperfeiçoando a boa obra dEle sobre nós. E isso já vem assim há muito tempo. E nessa noite eu quero ministrar algo ao seu coração, com o tema no caminho do aperfeiçoamento. Nós vamos falar sobre um profeta chamado Jonas. E nós vamos tirar 5 grandes lições com o profeta Jonas, que nós também podemos aplicar sobre as nossas vidas nessa noite. E eu creio que Deus, Ele fará uma obra poderosa dentro de você e através de você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então o Senhor, Ele vai aperfeiçoar uma boa obra em mim. Glória a Deus. Eu estou dentro desse propósito, eu estou dentro desse projeto de Deus. Aleluias. Lá em Jonas, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, eu vou ler algo com você sobre o que aconteceu com o profeta e sobre as lições que nós podemos tirar disso. Primeiro diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eu queria... Me ajuda aqui, Frank. Ah, não, Frank pode não. Pode não. Pega, me ajuda aqui, ô Jesus. Colocar esse púlpito ali embaixo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí, aqui. Aí depois dá uma olhadinha ajusta a câmera aí, se precisar ajustar. Mas eu quero ficar aqui mais próximo dos irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, a primeira grande lição que nós vamos aprender aqui nessa noite sobre o profeta Jonas é: todas as vezes que Deus manda você fazer algo, não é apenas para abençoar a sua vida. Aliás, não é apenas para abençoar a vida dos outros, mas para abençoar a sua. Amém? O fato é que o Senhor fala para Jonas, que era um profeta, levar uma mensagem a Nínive. Pastor, mas como o senhor está falando de bênção, se a mensagem que Deus falou para Jonas levar para Nínive era uma mensagem de destruição, onde o pecado tinha subido e que Deus iria pesar a mão sobre aquele povo? Sim, porque na grande verdade, tanto o profeta Jonas já sabia da mensagem que ele ia levar, e lá no final vocês vão ver que ele revela que, na grande verdade, o interesse de Deus nunca era matar ou nunca era destruir. O interesse de Deus nunca é destruir nenhum de nós. O interesse de Deus é sempre nos moldar, nos aperfeiçoar. O interesse de Deus é nos dar a salvação. Amém, queridos? Então esse é o interesse de Deus. Mas o fato é que o profeta recebe uma mensagem para levar essa mensagem a Nínive, e simplesmente ele desobedece a uma ordenância de Deus. Ele obedece uma ordenância do Senhor. E isso é interessante, porque o profeta naquela época, era a referência maior de autoridade, Alan. Era a referência maior de conexão com Deus que se podia existir na terra. O profeta era o cara de Deus, literalmente.
E a gente percebe que o profeta se comporta de uma forma totalmente oposta àquilo que ele havia acordado com Deus. Porque ele acorda que ele vai levar essa mensagem, lá na oração dele, lá na frente ele afirma isso. Mas o fato é que ele vai diferente do caminho que deveria ir. E o fato é que o profeta carregava algo no seu coração, uma mágoa, ou algo que não estava bem ajustado, bem alinhado com as grandezas do Pai. E com que fez com que isso gerasse uma indignação e algo tão errado, algo tão pecaminoso, ao ponto de ocupar o lugar de prioridade do Pai na vida de Jonas. Capaz de fazer com que ele recusasse um caminhar com Cristo, capaz que fizesse com que ele recusasse seguir e fazer a vontade de Deus, e fazer a sua própria vontade, e cumprir os seus próprios desejos, e fazer os seus próprios desejos. O fato é que isso tomou o lugar e a prioridade de Deus. Então, na grande verdade, não se tratava só de Jonas levar uma mensagem a Nínive, e Nínive não era das mais santas, vamos se dizer assim, porque a história conta que Nínive saqueou o povo de Deus, Nínive escravizou o povo de Deus, Nínive fez o povo de Deus escravo, Nínive roubou as riquezas do povo de Deus. Então Nínive era a capital da Síria, e a Síria ela foi perversa com o povo de Deus. Ou seja, existia uma conta a ser acertada. E o profeta de Deus se indignou ao ponto de dizer: eu não vou cumprir essa sua ordenância. E isso é interessante, porque muitas vezes o Senhor ele fala isso, quando a Bíblia ela vai dizer que nós temos que orar e bendizer o que nos maldizem. E isso é algo tão profundo, né? Porque como que você ora e bendiz alguém que maldiz você? Não é difícil isso, irmãos? Não sobrepassa. Como que uma pessoa que fez um mal para você, você tem que orar e tem que bendizer ela? Que coisa louca. É assim ou não é, irmãos? Mas se você parar um pouco para analisar, queridos, quando você começa a fazer um momento de oração a Deus, para você apresentar essa pessoa em oração, automaticamente você já tem que começar a se despojar de muitas coisas e muitas concepções que você está carregando com você, como a concepção de que aquela pessoa não necessita de misericórdia, ou como que Deus é capaz de fazer com que você faça isso. Mas que ao mesmo tempo você vai orando e você vai buscando e você vai percebendo que essa oração, essa liberação de perdão, essa oração de misericórdia, essa oração de bendição sobre essa pessoa, ela, na verdade, ela está exercendo uma bênção sobre você, está exercendo uma cura sobre você, sobre a tua alma, sobre o teu espírito. Deus está te aperfeiçoando. Amém, queridos? Então, na grande verdade, quando Deus fala para Jonas levar essa mensagem a Nínive, Deus já sabia do que estava escondido no coração de Jonas, e do certo é que Deus queria tratar com a vida do profeta também. Não se tratava apenas de um povo, mas se tratava sobre o profeta. E aí começa então um processo, e isso é importante. Então todas as vezes que Deus te mandar fazer algo, te mandar orar por alguém, mandar você bendizer alguém, mandar fazer algo por alguém, queridos, por mais que você olhe, você diga assim: poxa, mas essa pessoa fez isso. Ei, querido, se Deus te mandou você fazer, você tem que fazer. Que isso vai ser bênção tanto para quem vai receber do teu serviço, da tua oração, como vai ser bênção para a tua vida, porque Deus vai aperfeiçoando cada um de nós, e o objetivo do Senhor é salvar a todos, como a gente bem sabe. Amém, irmãos? O segundo ponto aqui, a segunda coisa que a gente aprende sobre a vida de Jonas, é que Deus tem o controle de tudo, e Ele não queria nem destruir, mas Ele queria salvar Jonas.
E o fato é que a palavra de Deus diz que ele pega um navio e vai contrário àquilo que Deus queria para a vida dele. E ele entra num barco, está tudo bem no barco, até que de repente o Senhor manda uma tempestade. E a tempestade começa a ficar mais turbulenta, ao ponto de que a palavra de Deus diz que aqueles homens começam a pegar as suas cargas e lançarem as cargas no mar, para ver se o barco não naufraga. E a palavra de Deus diz que isso não resolve. Então o capitão chama todos aqueles tripulantes e pede para eles começarem a orar para os seus deuses, para ver que se Deus tem uma misericórdia, e de repente acalma aquela tempestade e nada acontece. E a palavra de Deus diz então que ele desce no porão, o capitão desce no porão, e quando ele desce no porão, quem encontra lá? O Jonas. E a Bíblia diz que Jonas, ele está dormindo. Amém? E eu lembro daquilo que a palavra não, tem uma canção que diz, né? Que aquele que está dormindo, né? Você que está dormindo no sono da indolência, o anjo vai passar e você vai perder a bênção. Mas se você se arrepender, o anjo vai passar e a bênção fica com você. É uma canção antiga. Mas sabe, queridos, o fato é que quando nós fugimos da presença de Deus, quando nós nos distanciamos daquilo que é o propósito de Deus para nós, daquilo que é a palavra, a rema, a palavra revelada de Deus para nós, isso faz com que nós venhamos imergir em um mundo onde nós vamos sofrer as consequências por aquilo que estamos fazendo. Eu gosto bastante de um texto quando a Bíblia diz que quanto muito é dado, muito é cobrado. Deus tem dado muito para você, sim ou não, irmãos? Amém? Quem acha que Deus já deu muito para você, diga graças a Deus. E tem gente que abre assim, Senhor, eu quero mais, né? Não dizemos, né? Senhor, eu quero mais. E Deus está derramando, irmãos. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia diz que quanto muito é dado, muito é cobrado. Amém? E o profeta já sabia demais, Júdice. O profeta já sabia demais. O profeta tinha a convicção de quem ele era. E no fundo ele já sabia que ele não podia se esconder de Deus. Ninguém se esconde de Deus. E a palavra de Deus vai dizer, queridos, que então acham Jonas, pegam Jonas, acordam Jonas, diz: Jonas, por que você não está orando pelo teu Deus, Jonas? Ore pelo teu Deus, está vendo uma tempestade. Ou seja, Jonas estava tão cego, queridos, Jonas estava tão anestesiado que estava acontecendo uma tempestade, as cargas já tinham sido lançadas no mar, o cara já tinha mandado para todo mundo orar pelos seus deuses, e o Jonas estava dormindo. Misericórdia. O fato é que ele fala isso para Jonas, e Jonas não ora. E Jonas até agora não orou nada. E é interessante, queridos, porque muitas vezes nós tomamos caminhos errados. E a única coisa que Deus quer é que nós venhamos retomar a nossa aliança com o Pai. O que Deus quer é que nós venhamos nos aliançar com Ele mais uma vez. Ei, tudo todas as tribulações, todas essas movimentações, tudo isso Deus está fazendo para te atrair a tua atenção para Ele. E o fato é que Jonas está extasiado, está anestesiado. E ele não ora. Então aquele comandante faz lá a sorte, né? Tira a sorte. E a sorte caiu em quem? Porque eles olharam e disseram assim: poxa, isso está vindo de alguém. Alguém aqui tem alguma coisa errada com alguém. Tem alguma coisa errada com alguém aqui. Deu ruim aqui com alguém. Então tem que descobrir quem é. E a Bíblia fala que eles fizeram a sorte. Pegaram os palitinhos lá. E a sorte caiu sobre quem, irmãos? Sobre Jonas. Amém? E eu acho lindo isso, porque a gente vem numa cultura onde a gente olha para as pessoas e diz assim: fulano tem sorte, rapaz, fulano teve sorte, fulano tem sorte, rapaz, mas fulano é azarado, viu? Ah, fulano é azarado, fulano tem sorte, fulano é azarado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia ela diz algo interessante. Ela diz que por mais que você não tenha sido um cara sortudo lá no mundo, mas quando você decide uma vida com Cristo, quando você decide seguir a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós servimos a um Deus que muda a nossa sorte. Então você é um cara sortudo. Você pode virar para essa pessoa que está ao seu lado e dizer: você é um cara sortudo, você é uma pessoa sortuda. Você está bem? Amém, queridos?
Nós somos homens e mulheres sortudos para a glória de Deus. O Senhor muda a nossa sorte. Oh, glória, até a irmã Vilas ali. Oh, glória, né, irmã Vilas? O Senhor mudou a sua sorte, né, irmã Vilas? Glória a Deus, o Senhor mudou a nossa sorte. E o fato é que a sorte caiu em Jonas. E aí Jonas então tem que revelar. E Jonas olha para aquele capitão e diz assim: olha, como que nós vamos fazer para poder parar essa tempestade? E o capitão fala para Jonas. Jonas fala para o capitão e disse: olha, verdadeiramente eu tenho desobedecido ao Deus vivo. E agora, Jonas, o que nós vamos fazer com você? Aí Jonas fala para ele, diz assim: me joguem no mar, que a tempestade vai cessar. A palavra fala que Jonas é lançado no mar. E a Bíblia diz que da mesma forma que Jonas é lançado para o mar, a tempestade cessa. Mas o que chama mais a atenção aqui é que Deus, Ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Porque quando Jonas é lançado no mar e a tempestade cessa, a Bíblia diz que aqueles tripulantes que estavam na embarcação começam a adorar e a glorificar ao Deus vivo. Ainda nas nossas imperfeições, ainda dos nossos desvios, Deus ainda acha um jeito de fazer a boa obra dele. Que coisa poderosa. Nada foge do controle das mãos de Deus. Deus tem o controle de tudo, amém, queridos? E o fato é que Jonas agora está no mar, nadando, nada ali um tempo, a Bíblia não fala quanto tempo ele passou nadando, mas ele faz uma oração, e nessa oração dá para a gente sentir um pouco que não estava nada legal aquela nadada. Ele já estava ficando cansado, e ele pede então uma ajuda, um socorro especial. E Deus move o seu sobrenatural sobre ele, porque o objetivo de Deus é sempre salvar. O objetivo de Deus nunca foi destruir, Jonas. O objetivo de Deus nunca é te destruir, ei, irmão. Deus não quer te destruir. Deus quer alinhar, Deus quer aperfeiçoar a boa obra que Ele tem preparado para você. Em nome de Jesus. E vamos ler aqui Jonas capítulo 2, versículo 2 ao 6. E ele faz a oração dele já no ventre da baleia, mas ele diz assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e Tu ouvistes a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. Eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos, todavia tornarei a ver o Teu santo templo. Aleluias. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas Tu fizestes subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Pode passar o próximo slide. Terceira coisa que nós aprendemos com Jonas: a confissão e o arrependimento movem o sobrenatural de Deus. Na grande verdade, Jonas estava no mar, nadando. E Jonas começa a meditar sobre a vida dele com Deus. E ele começa a ver como ele estava sendo imergido nas profundezas do oceano, e quando que isso estava fazendo mal para ele. Era como se ele não tivesse mais a chance de aliançar-se novamente com o Criador, e como se tivesse chegado o fim dos seus dias, ao ponto de ele dizer: será que eu vou poder ver novamente? Será que eu poderei entrar no Teu santo templo novamente? E aí é que é algo poderoso, porque quando ele estava lá fazendo a sua oração a Deus,
Entregando tudo isso a Deus, Deus manda um grande peixe. E o grande peixe vai e engole Jonas. E ele fica dentro da barriga desse peixe 3 dias e 3 noites. E o fato interessante é que existem muitas teorias, muitos, um fala coisa, outro fala outra, relacionado à ideia de Jonas, o homem ter passado 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Na grande verdade, eu nem sei se a ciência é capaz de comprovar tal feito, e talvez não seja. Mas existe algo que vai além da ciência, e esse algo se chama os milagres do meu Deus. Eu não sei o que aconteceu, nem como foi possível, mas eu sei que Deus é um Deus de milagres. E para um Deus que governa todas as coisas e que tem tudo no controle das suas mãos, não seria difícil preparar um bom lugar para um profeta ficar 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Da mesma forma, quando Josué ora, e a Bíblia diz que ele ora para o sol parar, e na verdade quando ele ora para o sol parar, ele não está só dando uma ordem apenas ao sol, mas ele está dando uma ordem para todo o universo. Ele está dando uma ordem que conspira ao redor de todo o sistema solar. Ele está dando uma ordem para todas as constelações. Ele está fazendo tudo, todo o tempo parar. E a Bíblia diz que enquanto o povo de Deus não foi vitorioso, o sol, o tempo ficou parado. Esse é o nosso Deus, capaz de mandar descer fogo dos céus e consumir altares de Baal. Esse é o meu Deus, o Deus que faz o mar se abrir, como abriu o mar vermelho para o povo dele passar a pé seco. Esse é o nosso Deus, capaz de curar paralíticos, coxos, cegos, cancerígenos. Esse é o nosso Deus. Então para Deus não há nada impossível. E ainda que se na minha palavra tivesse escrito que tinha sido Jonas que tinha engolido um grande peixe, mesmo assim eu ainda estaria com essa palavra. Porque ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho. Vocês conseguem compreender isso, irmãos? Aleluias. O fato é que Jonas está na barriga do peixe, e Jonas confessa ali os seus momentos de tensão ao Senhor, e o Senhor então manda a provisão. Aleluias. E no versículo 2:9 ele diz assim: mas eu te ofereço sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: Senhor, eu desobedeci mesmo, Pai, me perdoa, mas deixa eu dizer uma coisa, Pai, agora eu vou contigo, eu vou até o final. É a mesma história que Jesus falou para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. Por que fala 3 vezes? Porque antes que o galo cantasse, por 3 vezes Pedro negou Jesus. E Jesus fala para Pedro, depois que ressuscita: tu me amas, tu me amas, tu me amas? E ele disse: eu te amo, e na terceira ele se entristeceu, não é assim? Por quê? Porque ele sabia, ele lembrou do pecado dele, ele lembrou que ele não foi fiel até o final. E ele baixa a sua cabeça e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para ele: então você vai lá agora e apacenta as minhas ovelhas. E Pedro sai e vai apacentar as ovelhas do mestre. No primeiro discurso de Pedro, mais de 3.000 vidas se renderam a Cristo. Pedro viveu o extraordinário do seu ministério, ao ponto de quando foi ser crucificado, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele diz: eu não sou digno de ser crucificado que nem o meu Senhor. Eu estou disposto a ir até o fim por ele agora. E deixa eu te dizer, não me crucifica que nem ele, não.
Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado que nem Ele. Eu vou até o fim por essa causa, eu vou até o fim por Cristo. O Senhor está procurando homens e mulheres que estão dispostos a ir até o fim por Ele. Aleluias. Quem vai até o fim aqui, diga: eu vou até o fim, Pai. Diga: eu vou até o fim, Senhor. Em nome de Jesus. Nós vamos até o final. Aleluias. E Jonas fala com o Senhor: eu vou até o fim. O que eu votei, eu pagarei. Glória a Deus. Deus está aperfeiçoando uma boa obra em Jonas. A Bíblia fala que Deus dá ordem, o grande peixe solta Jonas lá em Nínive, não precisou nem pagar passagem. E a Bíblia diz que Jonas então começa a anunciar, a proclamar sobre aquela cidade, que Deus iria pesar a mão e em 40 dias Deus iria destruir aquela cidade. Pode passar o próximo slide. Mas uma coisa que Jonas sabia, mas que não concordava, é que Deus não vê como o homem vê. Porque no entendimento de Jonas, esse povo fez tanto mal para Israel, fez tanto mal para o povo de Deus, que esse povo deveria sofrer mesmo, ele deveria morrer mesmo, não deveria ter mais chance nenhuma para eles. Mas no coração de Deus, eram 120 mil vidas que iriam perecer. Mas Jonas vai cumprir o voto que tinha feito, e ele sai à cidade anunciando: Nínive, em 40 dias, vocês vão ser destruídas. Nínive, o pecado, a malícia de vocês chegou até as narinas do Senhor. E em 40 dias, Nínive, a cidade de vocês será destruída. A Bíblia vai dizer que o rei fica sabendo. E a Bíblia diz que o rei lança um jejum. E não apenas um jejum, mas ele lança uma oração de súplica, de arrependimento. A Bíblia vai dizer que mais, ele lança um jejum e ele diz que nem os animais comam. Ele tira a sua coroa de rei. Ele tira as suas vestes reais. Ele se veste com vestes de saco, de cinza, que representam a humilhação. E a Bíblia diz que ele se prostra e eles começam a levantarem um clamor a Deus. E a ordenância do rei é que todos clamem ao Senhor. Porque se Deus ousar, Ele pode ter misericórdia das nossas vidas, pode perdoar os nossos pecados e pode sarar a nossa terra. E a Bíblia fala, queridos, que não demorou muito. E a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhe faria e não fez. Sabe por quê? Porque o interesse de Deus não é destruir ninguém, não é acabar com a vida de ninguém. O interesse de Deus é que todos se salvem. Amém, queridos? Deus não tem para você, queridos, uma vida de miséria, uma vida de desgraça. Não, esse não é o plano original de Deus. Mas pelo contrário, a Bíblia diz que Ele tem para nós, Ele é o nosso bom Pai. A Bíblia diz que Ele tem para nós esperança e um futuro. A Bíblia ela vai dizer que nós devemos mudar a nossa mentalidade para que nós possamos experimentar a boa, é agradável e é perfeita vontade de Deus para nós. A boa vontade de Deus para nós. O que Deus quer, queridos, não é a destruição. Deus quer que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na terça-feira
Foi terça, foi rede de casais. Ministrei a palavra falando sobre temor, sobre o temor ao Senhor. E falava que o homem que teme ao Senhor, esse homem ele é feliz e próspero. Temer ao Senhor é respeitá-lo. Temer ao Senhor é você decidir, você se afastar do mal, você se afastar do pecado, porque você o ama, porque você o respeita tanto, porque você tem uma aliança com Ele, e essa aliança é mais forte do que tudo, ao ponto de fazer você dizer não para tudo aquilo que te atrapalha e dizer sim para viver este nível de relacionamento e profundidade com o Pai. Ele vai te aperfeiçoar. Ele está te aperfeiçoando hoje aqui. O fato é que Jonas se ira com essa notícia, porque Jonas queria que o negócio acontecesse, mas o Senhor não vê como os homens vê. E eu lembro e a palavra de Deus, ela vai falar sobre Samuel, que vai consagrar Davi rei. Ele chega na casa do seu pai Jessé, e a palavra fala que o pai de Davi começa a colocar os filhos, os mais bonitos, na frente. E Samuel, todo animado, pega o mais lindo dos filhos, o maior e tudo, e diz: Senhor, é esse. Já estava para derramar o óleo sobre a cabeça dele. E o Senhor olha para ele e diz assim: ei, Samuel, não é esse não. Samuel, deixa eu te dizer uma coisa. Vocês olham a aparência, mas eu olho é o coração. Oh, aleluias. Nós podemos nos enganar. Eu posso me enganar com você, e você pode se enganar comigo, mas tem uns que não se engana. Esse é o nosso Pai que está nos céus. Ele é o que conhece cada um de nós. Ele sabe da intenção do nosso coração. Deus sabe de todas as coisas. Deus tem um bom plano e um futuro para nós. Jonas, se fosse agir pelos seus impulsos, pelas suas emoções, teria mandado exterminar na mesma hora, teria mandado matar todo mundo. Tanto é que no último aqui, daquilo que nós aprendemos com Jonas, é que o seu propósito é maior que as suas concepções. O fato é que o Senhor fala para Jonas que não iria destruir Nínive, e Jonas se ira com o Senhor. E Jonas se ira ao ponto de desejar a morte. E eu vou ler para vocês não acharem que eu estou aqui aumentando alguma coisa. Ele diz assim: mas isso, e orou o Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? E orou ao Senhor e disse, aliás, por isso que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Diga misericórdia. Jonas estava irado. Quem era esse Jonas, irmãos? Jonas era um profeta. Amém? Jonas era um profeta. Mas até os profetas precisam ser aperfeiçoados. Deus está aperfeiçoando cada um de nós, a começar de mim, amém? Deus está aperfeiçoando uma boa obra em nós. E o fato é que, o que levanta aqui algo interessante é que o que se parecia que já estava bem resolvido, porque Jonas já havia passado um momento bem delicado, porque está dentro do mar, e o peixe lá, pronto para pegar ele, para resolver a vida dele, e de repente Deus age de misericórdia, salva ele, porque ele faz uma oração. Aos meus olhos, as coisas já tinham sido resolvidas. Sim ou não, irmãos?
se o texto acaba ali, depois que depois que o grande peixe solta Jonas em Nínive, estava bem resolvido. Já estava resolvido. Isso aí já estava zerado, não tinha mais nada. Mas olha o que acontece. Jonas então revela o seu coração, ou seja, Deus ainda estava o quê? Tinha que trabalhar mais em Jonas. Sabe o que a gente aprende, queridos? Que é como esse versículo que nós lemos no início. Enquanto o Senhor não voltar, enquanto nós não formos para o Pai, essa boa obra, ela sempre vai ser necessária para aperfeiçoar os santos. Sempre nós vamos estar sendo aperfeiçoados. E a palavra diz então que Jonas se ira, e a Bíblia diz algo interessante, que o Senhor manda um vento oriental. E a Bíblia diz que dá a noite, Jonas faz uma cabaninha e Jonas vai deitar. E a Bíblia diz que Jonas cai num sono profundo, com um ventinho oriental, hein? Oh, coisa boa, Jonas dormiu lá. E aí a Bíblia diz que o Senhor faz nascer uma aboboeira, que era a coisa mais relacionada com abóbora que eu conheço. E a Bíblia diz que essa aboboeira fez uma sombra para Jonas, e algo tão especial. Olha as coisas de Deus, irmãos. E estava Jonas lá, tranquilo. E a Bíblia diz que o dia amanheceu, Luiz. E quando o dia amanheceu, Deus mandou um inseto ferrar aquela aboboeira. E a Bíblia diz que o inseto ferra a aboboeira murcha. E a Bíblia diz que o sol estava tão intenso que aquele sol começa a queimar a face de Jonas. E a Bíblia diz que Jonas acorda. E quando Jonas acorda, Jonas se indigna ainda mais com o Senhor e diz: eu quero morrer. E o Senhor diz assim: por que tu quer morrer, Jonas? Ele disse assim: eu quero morrer porque tinha uma aboboeira aqui, e agora essa aboboeira não está mais aqui, me tire-lhe a vida. E aí o Senhor dá a última lição descrita sobre o profeta Jonas. O Senhor olha para Jonas e diz assim: Jonas, você quer morrer por uma aboboeira que você viu nascer à noite e que pela manhã ela já se foi. Imagina eu, Jonas, com os 120.000 ninivitas que iriam se perder. Amém? O seu propósito é maior que as suas concepções. Aquilo que você faz para Deus, aquilo que aquieta, aquilo que queima dentro de você, que você sabe que precisa fazer para Deus, que você se move a fazer para o Pai, isso vai além das suas concepções. Isso vai além dos teus julgamentos, vai além das tuas opiniões, vai além do teu ponto de vista. Servir, meu Deus, eu não nasci para servir, eu nasci para ser servido. Misericórdia. Amém, queridos? Maior no reino é o que serve. Que isso queime dentro de nós. O propósito é algo que nós não compreendemos por inteiro, porque se nós formos avaliar os nossos propósitos, eles vão convergindo e vão se agrupando em um propósito maior, que é a proclamação do Evangelho de Cristo nessa terra. E se você for parar para perceber, há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, os profetas já anunciavam. E esse evangelho vem sendo ministrado há mais de 2000 anos atrás. A conexão perfeita de propósitos que sobrepassam o nosso entendimento. E a Bíblia, ela é bem enfática quando ela diz que os pensamentos do Senhor sobre nós são maiores do que os nossos pensamentos. Se vira para esse irmão que está do seu lado, diga: o seu propósito
é maior do que as suas concepções. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluias, Pai. Aleluias, Deus. Aleluias, Pai. Eu queria que você fechasse os teus olhos onde você está. A palavra, ela é uma boa semente lançada em uma terra fértil que é você. E essa terra fértil, ela vai gerar um fruto. E esse fruto vai glorificar o nome do Senhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida. Talvez você se identificou com algum dessas lições aqui que Deus tratou sobre a vida de Jonas. Talvez você acha ou achava que quando você ia fazer algo a alguém, aquilo era apenas para ajudar outra pessoa. E eu quero te dizer que não, aquilo era para ajudar você também. Talvez você era uma pessoa que você olhava e achava que Deus não tinha o controle de tudo, que Deus não se importava com você. Mas deixa eu te dizer, Deus é capaz de mandar um grande peixe te pegar, se necessário for, para te trazer a salvação. Deus, Ele pode mudar todas as coisas. Deus pode mudar todo o cenário. Deus pode mudar tempos e estações. Tudo está no controle das mãos deles. Tudo para fazer com que você compreenda que Ele era o teu Deus. E que você deve confiar somente nele. Somente nele. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Buscai ao Senhor em primeiro lugar. Buscai o Senhor em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas Ele vai acrescentar sobre você. Transforme a sua mente através do conhecimento. Transforme a sua mente para que você consiga experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não seja como Jonas, que fugiu, e porque fugiu, sofreu duras consequências. Não seja que nem Jonas, mas volte para o Pai. Esteja com o Pai, crie raízes com o Pai. Seja forte com o Pai, seja perseverante com o Pai, seja abundante com o Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não importa o que dizem de você, não importa o que falaram ao teu respeito, não importa nem se o que falaram é verdade. O que importa é que nessa noite tudo pode ser diferente, tudo pode ser novo mais uma vez. A palavra de Deus diz que Ele faz nova todas as coisas. Não importa de como te taxaram na tua infância, não importa de quantos traumas e de quantas humilhações você já passou. Ei, deixa eu te dizer, Deus escreve uma nova história sobre a tua vida. Ele não vê como o homem vê, Ele não fala como o homem fala. Ele é Deus, aquele que te criou, aquele que tem um propósito para realizar sobre a tua vida. Isso é maior do que os teus pensamentos, isso é maior do que as tuas concepções. A obra que Ele quer fazer, que Ele vai fazer, que Ele está fazendo sobre você é maior. A obra que Ele está fazendo sobre você é maior. A obra que Ele está fazendo para você é maior. É maior. Aleluias. Aleluias. Aleluias, Pai.